programa em Resumo Notícias. Oferecimento. Grupo Sucesso. Dona Bronze Multimarcas. Avenida Francisco Vinagre, Praça da Matriz de Vila dos Cabanos. Estúdio A, Arquitetura. Contatos 980420092. Agência Agora, Marketing 5.0. Alfa Engenharia Solar. Deixe de pagar caro pela energia elétrica. Orçamentos 986143949. Olá, vai começar o seu resumo diário de notícias aqui na TVC Belém e na edição de hoje você vai conferir: dupla de mulheres é presa em Barcarena acusada de sequestro e tortura. Saiba qual a motivação do crime. Perseguição policial em Belém termina com colisão de viatura e prisão de criminosos. Trabalhadores do BRT Metropolitano paralisam atividades. Eles pedem reajuste salarial e mais segurança no trabalho. Guarda municipal, que foi baleado pela esposa, não resiste aos ferimentos e morre. E ainda, o desafio da reorganização urbana da capital paraense. Ocupações de calçadas dificultam a circulação de pedestres. Essas e outras notícias você confere comigo aqui na TVC Belém, direto ao ponto, sem enrolação. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência aqui na TVC Belém. Você está acompanhando o resumo das notícias da região metropolitana. E você sabe que eu te espero também lá no nosso Instagram, @TVC Belém, ou você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no seu vídeo e você vai ser direcionado lá para o nosso Instagram. Tem muita novidade na telinha da TVC nesse ano de 2024. Você participa da nossa programação também pelo nosso WhatsApp 984-75-10-94. Você envia o seu vídeo, a denúncia da sua comunidade, da sua cidade, abraçando a você de Marituba, que sempre manda mensagem pra gente, a você de Ananindeua, da Grande Belém, de Benevides, Santa Isabel, a você também do Acará, muito obrigado pela sua audiência, a você de Barcarena que me acompanha também, muito obrigado pela companhia. E por falar em Barcarena, daqui a pouco nós vamos trazer um caso que nós acompanhamos lá na cidade de Barcarena, inclusive acompanhamos uma incursão policial após uma denúncia anônima. Olha essa história. Mãe e filha foram presas no final de semana, acusadas de sequestro e tortura. Agora dá uma pausa aí para a motivação do crime. Elas teriam sequestrado e torturado um homem que seria namorado da filha de uma dessas mulheres e automaticamente irmã da outra. E essa jovem de apenas 15 anos seria namorada desse homem que foi sequestrado. Agora a história começa no final de semana, porque esse homem teria agredido violentamente essa adolescente. Ela foi parar na UPA, em estado gravíssimo, em coma. Ela começa a esboçar algumas reações agora, essa jovem. Ela sofreu uma pancada violenta na cabeça. Mãe e filha, revoltadas com o que havia acontecido com a jovem de 15 anos, foram tirar satisfações, foram atrás do acusado. Ele foi sequestrado, levou uma surra, de acordo com o depoimento das próprias acusadas, mas agora ele está desaparecido. De um lado, desaparecido, e de um outro, procurado pela polícia, acusado de tentativa de feminicídio. Olha que história, nós vamos contar daqui a pouquinho. Eu conversei com o delegado Janilson Gomes, responsável pelo caso em Barcarena, e a gente conta essa história daqui a pouquinho, tá? A gente começa falando do BRT Metropolitano, porque os funcionários do BRT resolveram cruzar os braços, reivindicando melhorias salariais e melhores condições de trabalho. Trabalhadores do consórcio BRT Belém iniciaram uma manifestação na manhã desta terça-feira, dia 23, em frente ao viaduto que liga a BR-316 à Cidade Nova, em Ananindeua, próximo ao Instituto Evandro Chagas, na rodovia federal. Eles reivindicam reajuste salarial e equipamentos de proteção individual, os EPIs. De acordo com a categoria, já houve acidentes durante as obras e trabalhadores se machucaram. Por isso, eles pedem equipamentos de segurança no local.
Uma reunião entre trabalhadores e a patronal deve definir os rumos da paralisação. Olha, eu tive a oportunidade de passar algumas vezes ali na BR-316, agora durante essa obra, e realmente é uma situação, a gente percebe mesmo leigo, a gente percebe várias questões que levantam a insegurança daquele local. Então, de fato, é necessário, e se a empresa responsável pela obra, o consórcio responsável pela obra, foi solicitado pelos trabalhadores referente às melhorias na infraestrutura, nos EPIs necessários para que o trabalho seja desenvolvido com segurança e não foi atendido, que outro caminho tem a categoria? De acordo com a categoria, pessoas já se feriram gravemente. Então isso tem que ser observado. O desenvolvimento, ele tem dessas coisas, mas é necessário que haja esse desenvolvimento de forma consciente e que quem está trabalhando ali para garantir essa infraestrutura, que se concluída, de fato vai garantir uma mobilidade melhor para a região da Grande Belém, mas isso tem que ser feito dentro das normas de segurança, garantindo a integridade daqueles que estão lá no dia a dia, sol e chuva, trabalhando pelo desenvolvimento da infraestrutura da nossa região metropolitana, que é uma infraestrutura que está muito aquém de outras regiões, de outras capitais, que já desenvolveram melhor a sua mobilidade e a gente espera por isso há muito tempo. Agora, uma coisa não pode prejudicar a outra. O fato de nós precisarmos de uma região metropolitana integrada através de uma mobilidade que funcione, de um transporte eficiente, que atenda melhor a população, mas isso não pode ser feito em detrimento da segurança e da integridade dos trabalhadores que estão ali para garantir que esse desenvolvimento aconteça. E olha, um guarda municipal foi baleado pela própria esposa. E, lamentavelmente, esse homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O guarda municipal Ivânio de Souza, que foi baleado pela companheira há uma semana em Belém, morreu nesta terça-feira, dia 23, no Hospital Metropolitano em Ananindeua, região metropolitana da capital paraense. O servidor de 51 anos de idade passou por uma cirurgia, mas o quadro de saúde se agravou, segundo a Guarda Municipal de Belém, que confirmou a morte. A mulher dele, suspeita do crime, está presa. Ivânio foi baleado na última quarta-feira, dia 17, após uma discussão com a companheira. Ainda conforme a Guarda de Belém, a mulher, que não é guarda municipal, teria usado a arma de fogo pessoal do marido e feito os disparos. O guarda estava de folga no dia e os tiros foram disparados no apartamento onde o casal vivia, no bairro do Guamá, na capital. Ivânio foi socorrido e hospitalizado e a mulher dele presa em flagrante, inicialmente por tentativa de homicídio. A Polícia Civil informou que a mulher segue presa preventivamente e responderá pelo crime de homicídio. Equipes da seccional do Guamá investigam o caso. Questionada, a polícia não detalhou as circunstâncias do ocorrido, possível motivação nem informações sobre as investigações. Ivânio era servidor da Segurança Pública Municipal há 14 anos e deixa 3 filhos. Em nota, a Guarda de Belém lamentou a morte e informou que está prestando total apoio psicológico e assistencial aos familiares de Ivânio. Lamentável, né? Um homem de 51 anos de idade, casado, não há informações sobre a idade da esposa, servidor há 14 anos e infelizmente termina dessa forma. Ninguém sabe o que aconteceu, mas é óbvio que eu acredito que o ser humano, ninguém tem o direito de tirar a vida humana do outro. Ainda mais pessoas que convivem, que têm um relacionamento amoroso, é dali que menos se espera e onde não deveria acontecer esse tipo de crime. Cada vez que acontece, obviamente, a gente fica muito chocado. Mas olha, uma ação policial que desencadeou uma perseguição, terminou com a colisão da viatura policial, mas isso não impediu a polícia de prender os criminosos. Em fuga, criminosos colidiram contra uma viatura da Polícia Militar na noite desta segunda-feira, dia 22, na Avenida Padre Bruno, no bairro do Bengui, em Belém. Os suspeitos foram presos. Segundo informações,
2 suspeitos teriam sequestrado um motorista de aplicativo em Icoraci. No entanto, liberaram a vítima e seguiram com o veículo para o bairro do Bengui. No caminho, eles estariam realizando diversos assaltos. A Polícia Militar percebeu a movimentação dos criminosos e iniciou a intensa perseguição. O veículo onde os criminosos estavam só parou após colidir com a viatura da PM. O carro ficou destruído. Os criminosos foram presos pela polícia. Essa movimentação de criminosos que primeiro sequestram motoristas de aplicativo, depois, de posse dos veículos, até liberam os motoristas e seguem cometendo assaltos. Isso tem virado uma prática rotineira aqui na região da Grande Belém, infelizmente. Agora, fato é que, lamentavelmente, olha a situação que vai ficar o trabalhador sem o seu veículo de trabalho. Se for, tomara que seja alugado, porque se for alugado, pelo menos tem o seguro e possivelmente ele vai ter que pagar ali a taxa do seguro, mas pelo menos não é uma perda total, ao contrário de que se o veículo for do próprio motorista de aplicativo, se por um acaso ele não tiver o seguro. É uma situação muito complicada, é o cidadão à mercê dessa bandidagem, em pleno dia de trabalho, em busca de levar o pão de cada dia, em busca de levar o sustento da sua família e refém dessa criminalidade, infelizmente. E olha, daqui a pouquinho, após o intervalo, nós vamos trazer o caso da cidade de Barcarena. 2 mulheres presas pela Polícia Civil, acusadas de sequestro e tortura. E você vai entender o desenrolar, qual a motivação desse sequestro que levou essas mulheres a sequestrarem esse homem e praticarem contra ele, uma tortura. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Fica aí que a gente volta já já. Programa Em Resumo Notícias. Oferecimento: Grupo Sucesso, Dona Bronze Multimarcas, Avenida Francisco Vinagre, Praça da Matriz de Vila dos Cabanos. Estúdio A, Arquitetura. Contatos: 980420092. Agência Agora, Marketing 5.0. Alfa Engenharia Solar. Deixe de pagar caro pela energia elétrica. Orçamentos: 986143949. Estamos de volta com o seu resumo diário de notícias aqui na TVC Belém, agradecendo a sua audiência. Não esqueça que eu te espero lá no nosso Instagram, @TVC Belém, ou você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no seu vídeo e você vai ser direcionado lá para o nosso Instagram. E também você pode participar da programação jornalística da TVC pelo nosso WhatsApp 98475-1094. E olha, já nós vamos contar o caso dessas 2 mulheres que foram presas em Barcarena, acusadas de tortura e sequestro. Você vai entender a motivação, nós vamos contar a história. Conversamos com o delegado responsável pelo caso. Já a gente conta essa história para você aqui no programa. A cidade vai crescendo e os problemas também vão aparecendo. A bem da verdade, Belém, apesar de ser essa linda capital, nós ainda temos muita coisa a desenvolver, a organizar na nossa infraestrutura urbana, na mobilidade. E se tem uma coisa que precisa ser revista com urgência é a ocupação das calçadas. Esse ordenamento urbano que tem que ser coordenado
essa mobilização acontece através do poder público, ela tem que acontecer. E esse processo é um processo doloroso, é um processo que mexe com as pessoas, é um processo que mexe com o ego, com a economia, que mexe com muita coisa, com coisas históricas. Então, é um processo que tem que ser acelerado e esse processo tem que ser coordenado pelo poder público. É um grande problema essa questão da ocupação das calçadas, essa ocupação irregular. Belém está cheia de calçadas com ocupações irregulares. Esse problema é verificado, por exemplo, em frente a um shopping center na Travessa Padre Eutíquio, no bairro Batista Campos. As barracas dos vendedores ambulantes ocupam parte da calçada. Ainda na Padre Eutíquio, a partir da rua General Gurjão, no bairro da Campina, o cenário se repete. Há barracas para a venda de acessórios para celular e de consertos de relógio. Há também lojas que colocam manequins nas calçadas para exibir os modelos de roupa vendidos naquele estabelecimento comercial. No trecho com a rua Ode Almeida, a calçada fica bem estreita por causa das bancas e praticamente não há muito espaço para o pedestre andar. As pessoas têm que desviar uma das outras e também dessas bancas para poder conseguir trafegar por essas ruas. Realmente é uma situação muito complicada. E o desenvolvimento ele pede essas adequações. A reurbanização, esse processo de reurbanização é um processo que mexe com coisas que são históricas. A gente sabe que essa ocupação é uma ocupação histórica. Agora, em contrapartida, o poder público tem que encontrar medidas que deem apoio econômico para essas pessoas que vão ter que ser retiradas, mas vão ter que continuar ganhando a vida. Então, tem que haver essa conversa, esse entendimento entre o poder público e as pessoas que ocupam irregularmente essas calçadas. E aí você vai para os bairros, o problema já é outro, é alguém que faz uma calçada mais alta do que a outra, é alguém que coloca um puxadinho, é alguém que faz um barzinho e já coloca ali a puxada até a calçada, é a lanchonete que coloca a mesa na calçada e por aí vai. É muita coisa, isso envolve iniciativa do poder público, mas envolve também a consciência do cidadão. E agora a gente vai para Barcarena para contar essa história, uma história ainda com muitas pontas soltas. A Polícia Civil investiga uma tentativa de feminicídio que culminou num sequestro e em tortura. 2 mulheres foram presas no final de semana, no domingo. Elas confessaram e foram presas em flagrante. A polícia recebeu a denúncia de que elas teriam agredido e sequestrado um homem. A polícia fez a incursão, prendeu as 2, elas confessaram o crime e justificaram a ação dizendo que esse homem, o Davi Silva, ele seria namorado da filha dessa mulher, uma jovem de apenas 15 anos, e essa jovem, no final de semana, após uma festa, na madrugada de sábado para domingo, foi agredida violentamente pelo Davi. E ele teria batido com a cabeça dessa jovem numa parede. A jovem ficou desacordada, em coma, sofreu um traumatismo craniano, foi muito grave, transferida, começa a esboçar alguma reação, mas ainda o estado dela requer muita atenção da equipe médica. E no revide, essa mãe, a mãe dessa jovem e a irmã teriam se juntado com outras pessoas e teriam sequestrado o Davi Silva, levado ele, primeiro bateram nele, levaram ele para um outro local amarrado e, de acordo com as mulheres, o Davi Silva teria fugido, teria conseguido se desvencilhar. Ele estaria amarrado com uma sacola e com o próprio cinto, mas ele teria conseguido se desvencilhar e fugir por uma área de mata atrás da casa para onde ele teria sido levado, num bairro chamado Novo Horizonte, ali no entorno de Vila dos Cabanos. Agora, a polícia recebeu as mulheres que estavam presas em flagrantes, foram liberadas após a audiência de custódia. A justiça entendeu que elas poderiam responder em liberdade. Agora, a polícia recebeu a denúncia de que o Davi, que teria fugido, estaria desaparecido, que ele, na verdade, teria sido morto e que estaria numa área
de mata num outro bairro do entorno de Vila dos Cabanos, conhecido como Novo Paraíso. A polícia foi até o local, chegou a encontrar o que parecia ser o início de uma cova, mas não localizou nenhum corpo. Por um lado, o Davi Silva, ele está desaparecido. Por outro lado, ele é procurado por tentativa de feminicídio. E nós conversamos com o delegado Janilson Gomes, que traz mais informações sobre esse caso. Acompanhe. O descobrimento do sequestro e da tortura foi um desdobramento de uma apuração de uma tentativa de feminicídio. Por volta de 10 da manhã do domingo, dia 21 de janeiro de 2024, o plantão da Delegacia de Vila dos Cabanos foi informado sobre uma agressão contra uma jovem que estaria em estado crítico no hospital aqui na UPA da Vila dos Cabanos. Nos dirigimos até o local, levantamos informações preliminares e nos dirigimos até o endereço do suspeito dessa tentativa de feminicídio. Lá chegando, foi descoberto que ele teria sido espancado no local e levado para algum outro lugar por uma irmã da vítima da tentativa de feminicídio. Com essas informações, nós conseguimos localizar tanto a irmã da vítima quanto a mãe dela e, através de entrevista, de interrogatório delas duas, elas admitiram que, de fato, teriam encontrado o suspeito, teriam agredido ele, o levado para um lugar abandonado e, nesse local abandonado, ele teria conseguido fugir e estaria evadido até hoje. Agora, delegado, em relação ao feminicídio agora, como é que a polícia vai proceder em relação ao Davi Silva? Ele é considerado agora, além de ser vítima desse sequestro e dessa tortura, mas como que ele vai responder em relação à tentativa de feminicídio, levando em consideração que a vítima também é menor de idade, está em estado crítico? Pois é, Rafael, é um caso bem peculiar em que tanto ele é vítima de um crime, do sequestro e da tortura, já que não cabe a ninguém fazer justiça com as próprias mãos, os órgãos oficiais existem para isso, está aqui a polícia, está o Ministério Público, o Poder Judiciário, que é a quem cabe fazer a punição de quem precisar ser punido, mas ele também é suspeito de um crime também muito grave, que é uma tentativa de feminicídio. A investigação da tentativa de feminicídio vai ficar a cargo da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Barcarena, já que não houve a captura imediata do Davi, então a delegada da DEAN vai dar continuidade às investigações. Em relação às duas acusadas, a partir de agora, elas vão responder em liberdade, vão prosseguir as investigações, elas já foram soltas, como é que está a situação delas, no caso do sequestro e da tortura? Como dito, elas foram presas em flagrante, o flagrante foi homologado pelo Poder Judiciário, entretanto se entendeu que elas poderiam responder ao processo em liberdade. Então, elas foram postas em liberdade imediatamente com a expedição da decisão e estão em liberdade e irão comparecer aos atos do processo que forem necessários. De fato, a informação chegou até a Delegacia da Vila dos Cabanos, nós nos dirigimos até o local, fizemos uma extensa varredura e a informação não se confirmou. O Davi é tratado como um foragido, ele está desaparecido até então, e qualquer informação pode chegar até a delegacia ou pode ser informada via disque denúncia. As pessoas podem entrar em contato com 181, no site também tem o número do WhatsApp do disque denúncia, é completamente anônimo e a informação vai chegar direto para a delegacia sem que nós possamos, de forma alguma, saber quem fez essa denúncia. E qualquer informação será apurada com certeza. Você viu aí que é um crime ainda com muitas, é uma situação bem complexa, que de um lado, aquele que também é vítima de sequestro e tortura, mas ele também é investigado por tentar matar uma mulher, uma jovem de 15 anos. Porque quem bate com tanta violência numa jovem, com a cabeça dela na parede, não tem a intenção de dar um recado, ele tem a intenção de matar. Ele está desaparecido ou foragido? É isso que a polícia quer entender, aonde está David Silva. E como você ouviu na declaração do delegado, quem tiver qualquer informação pode comunicar à polícia de forma anônima pelo Disque Denúncia 181. Que situação, que história, hein, gente? O programa de hoje está terminando, agradecendo o carinho da sua audiência. Não esqueça que nós temos um novo encontro sempre aqui na TVC. Muito obrigado a você que está assistindo a gente pela primeira vez também. Obrigado pela audiência. Um grande abraço do amigo Rafael Santos e até o próximo programa. Programa Em Resumo Notícias. Oferecimento. Grupo Sucesso. Dona Bronze Multimarcas. Avenida Francisco Vinagre, Praça da Matriz de Vila dos Cabanos.
Estúdio A, Arquitetura. Contatos 980420092. Agência Agora, Marketing 5.0. Alfa Engenharia Solar. Deixe de pagar caro pela energia elétrica. Orçamentos 986143949.